Nossa, aí sim. E aí, gente? Como se fosse da primeira vez ou não? Hoje é um grande dia, vou falar por quê. A pessoa que eu vou entrevistar hoje é uma pessoa que abriu um horizonte novo para mim. Eu conheci uma pessoa extraordinária em 2024. Fiquei amigo. Eu pareço até um cara carente falando assim que o cara é meu amigo. Esse é meu amigo. Esse é um cara que eu banco. Esse é um convidado que eu não pedi para ninguém ir atrás. Eu que chamei. Eu falei assim, ó, esse cara, o Brasil, quem não conhece, precisa conhecer. O cara que, nesse ano, me mostrou possibilidades que eu não estava pensando. O cara que me ensinou e me fez amadurecer numa grande luta que eu lutei esse ano. E vocês vão ter a chance de entender por como que eu fiquei uma tarde inteira com o homem mais rico do mundo. O cara ouviu, deu atenção e falou que vai investir em 2 projetos que eu e ele a gente apresentou juntos. Inclusive, a gente daqui uns dias está indo para esse país, né, desse cara que é um príncipe de um lugar chamado Arábia Saudita, que é a família mais rica do mundo. E esse cara tem aberto conexões, eu tenho ficado impressionado com ele. Então, um cara que é igual quando eu entrevistei o Flávio Augusto, aquele cara que dá vontade de ouvir, que sabe muito. É um cara que tem o coração correto. Acho que eu nunca fiz uma apresentação tão longa assim até hoje. O nome desse cara é Felipe Sabará e vocês recebem ele com a salva de palmas. Vem pra cá, Sabará! Toma seu lugar. Ai, sim. Sabará! Prazer estar aqui com você. O Sabará, ele é um cara muito influente. E aí você fala, cara, mas eu não conheço ele. Ele não é um grande influenciador digital ainda. Mas é um dos caras mais influentes que eu conheço. Eu, pessoalmente, posso falar isso para vocês. Seja bem-vindo, Felipe Sabará. Obrigado, um prazer enorme estar aqui. Ele que é o pai da Eva, ele que é o cara que tirou das ruas de São Paulo 3.500 pessoas da mendicância e deu emprego para 3.500 pessoas. Uma salva de palmas por causa disso. Obrigado. O Sabará, ele veio de uma família muito rica e não tinha necessidade nenhuma de querer ajudar os outros, a não ser cuidar do patrimônio da família, mas esse cara, além de ajudar, construiu o próprio patrimônio, aprendeu muito com os pais e com os acessos que os pais deram. E é uma das figuras, para mim, tá, mais impressionantes que tem no Brasil hoje. É engraçado que, às vezes, você que não conhece o Sabará pensa, o que o Marcelo está falando? Eu jamais falaria isso de uma pessoa se não fosse. Conheci o coração do Sabará esse ano, as intenções dele, o que Deus colocou no coração dele, e a gente tem uma aliança. E eu nunca fiz isso aqui, nenhum Marçal Talks. Eu respeito você de uma forma que você não imagina. Obrigado. E eu quero tirar o melhor seu aqui nessa entrevista. Isso aqui, para mim, é um dos caras que promete nesses próximos anos para o país. É uma visão minha. Obrigado, né? pelas palavras. Me explica uma coisa, Sabará. Não precisando, qual a necessidade de querer tanto ajudar os outros, se arriscar, perder dinheiro? Você que tem Eu investi milhões de reais, Sabará, para ter um network que eu tenho. Eu fico com muita raiva de você. Mas muito. Tipo assim, eu tenho que fazer um monte de ligação para chegar no fulano, o Sabará. Eu já até perdi as contas, que eu tive que ligar para 2 pessoas para chegar numa pessoa, eu ligo ele, não, ele é meu amigo, peraí que eu vou te colocar ele aqui na linha agora. Não é tipo eu conheço, o cara é meu amigo. O Sabará me chamou numa reunião um dia, aí ele falou, queria que você conhecesse os amigos aqui e tal, nesse desafio que você está aí e tal, na política, tá bom. Chego na reunião, os filhos dos banqueiros, dos maiores bancos do país, tudo amigo dele. Aí o Sabará, amigo. Eu falei, mano, como esse cara fez isso? Eu não tinha conhecido uma pessoa que tem esse negócio sem ter gastado dinheiro para fazer. Essas famílias poderosas que tem por aí, né? Que a gente quer virar lata, nem com 1 trilhão vai ser nunca, não sei se sabe disso. E aí eu vi uma coisa nele que eu não vi em outros herdeiros. Eu vi um cara que, de fato, ama o povo. Isso mexeu comigo. Mexeu mesmo. E aí, de tudo que ele me serviu, tomou pancada, eu falei, pode contar comigo, pro que der e vier, tô nem aí. Se você estiver errado, eu tô com você do mesmo jeito. Eu acho que o nível de aliança que as pessoas, e de lealdade que elas deveriam ter com as outras, é de tipo, eu tô com você até você estando errado, eu não vou cobrir seu erro.
Mas eu não te largo por causa de erro, não. Acho que casamento tinha que ser assim, sociedade tinha que ser assim, amizades verdadeiras deveriam ser assim. Agora, a pessoa quiser persistir no erro é uma coisa, você troca porrada com ela, né? No caso, um amigo. Agora, não vira as costas, não. Segura firme. Na alegria e na tristeza. Vai para cima. A amizade é para isso. Sabará, conta para nós essa experiência de ter tirado esse tanto de gente da rua. E para que fazer uma coisa que não tem um pingo de necessidade, sendo que a ocupação de alguém do seu perfil seria estar só fazendo negócio, não preocupado com os outros. Explica isso aí para nós. Você que é o fundador da Arca, né, que tirou tantas pessoas da rua, eu respeito demais isso. Esse número é muito impressionante para mim. Não, obrigado. Bom, antes de falar de responder, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e também queria te dizer que você foi o amigo mais rápido que eu fiz. Talvez a intensidade daquilo que a gente passou, né? Essa campanha para prefeito, e eu tive o privilégio de ter sido convidado por você para fazer o plano de governo, e eu acho que a intensidade das coisas acelerou o processo, né? Eu acho que na dificuldade que você encontra um amigo, inclusive isso é bíblico, que é na angústia que você nasce um irmão. Nasce um irmão, e eu acho que, pelo menos para mim, você se tornou um irmão, e isso foi muito rápido porque foi muito intenso, e acho que a gente se conheceu nos momentos difíceis. No assim, furacão. No furacão. Então, e tem sido uma honra. Era todos contra nós, aí o Sabará chegou, era eu, Sabará, o Tássio e o mundo contra todo mundo. Tipo assim, foi muito doido, mano. Foi muito doido a experiência, muito massa. Foi. Mas respondendo a sua pergunta aí sobre acolher pessoas que estão nas ruas e dar oportunidade, eu acredito que nada que é bom, bom, isso é bíblico também, não tenha vindo de Deus. Por algum motivo, Deus colocou isso no meu coração desde pequeno. Obviamente, uma semente foi plantada pelos meus pais. Os meus pais, né, o meu pai e minha mãe, cada um tem a sua atuação social também. Então, minha mãe tem um instituto que cuida de crianças autistas. Ela desenvolveu uma técnica de conseguir fazer com que crianças autistas sejam incluídas na educação, que é uma coisa muito difícil de fazer. Minha mãe é uma pessoa muito especial, ela, acho que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, ela tem mais de 6 faculdades e tal. E ela foi fazer isso porque a minha avó falava que ela era burra, porque ela era diferente das coleguinhas. Minha mãe, ela realmente tem um QI muito acima. Sabe que o QI da criança é materno, né? Ah, é? Tem gente ficando preocupada agora. O QI do filho vem da mãe. E aí tem a questão, o genótipo, o fenótipo e a questão de atividade intencional. Então, o que é isso? 50% da carga genética de uma pessoa vem dos seus pais. Os outros 40% vêm das atividades que ela se propõe a fazer. Tipo, se você vira um atleta, se você vira qualquer coisa, aquelas atividades podem modificar as conexões neurais. E os 10% para compor o 100% são as atividades, são as circunstâncias que você submete, de pressão, de crise. Isso é assustador. Ou seja, esses fatores são multiplicáveis. Então, você ter uma inteligência não significa que você vai ser igual. Significa que você tem uma base de tomada de decisão, de cálculos automatizados no cérebro igual sua mãe. Pra você saber, essa é uma notícia muito boa e dá para potencializar. Então, minha mãe escreveu dezenas de livros e tal, e quando a gente nasceu, eu tenho 2 irmãos, ela decidiu não colocar a gente na escola. A gente fez homeschooling, né? Eu estudei em casa até os 11 anos de idade. No Brasil é ilegal, então a gente foi matricular nos Estados Unidos. A gente tem... No Brasil não é ilegal, no Brasil é não regulamentado. Porque não tem lei que proíbe fazer, mas tem um Código Penal que fala de abandono intelectual. Mas os pais são penalizados. Não, podem dá ser, problema. Eu sei que você deve ter mais experiência aí, mas eu não posso deixar isso passar assim. Por quê? Porque se a lei não permite, é ilegal. Se a lei não ampara, você está sem amparo. Pode dar problema? Pode, mas significa que, se você enquadra o artigo, se eu não me engano, é o 244 por ali, ou 243, vou olhar aqui, que é abandono intelectual, aí a pessoa pode até ingressar com a ação, só que aí checa a criança sabe mais do que a que está na escola. Aí não tem como ter tipicidade. O termo correto seria não legal, isso, ou seja, não é legalizado. Isso, não é regulamentado. A Bia Kicis, deputada federal, ela foi a relatora do projeto de lei de homeschooling. Eu até participei como caso, porque eu fiz homeschooling até os 11 anos, eu e meus 2 irmãos.
E agora falta a votação no Senado, que está travada porque o atual governo não apoia, enfim, pelo contrário, é contra a homeschooling. Porque quer centralizar o ensino. E é um péssimo ensino, que é um ensino que não ensina educação financeira, não ensina empreendedorismo, não ensina nada digital, não ensina tecnologia, não ensina nada. Exato. Ou seja, 90% das crianças, quando chegam no ensino médio, não sabem fazer conta básica. E a gente gasta o recurso inteiro do Brasil, assim, bem frio, R$1 trilhão por ano mexendo com isso. E o povo não aprende, ou seja, esse povo está escravizado e torrando dinheiro. Por baixo, eu e o Felipe chegou numa conta, uns 50% de todo o dinheiro público é desviado. 50%. Com burocracia, morosidade, roubo ativo, roubo passivo. É terrível. É terrível o que esse povo faz. Ineficiência é o que mais gasta, mais do que o roubo. Então é tanta coisa que é um absurdo. Mas vai. Então essa experiência do homeschooling foi, talvez para mim, é onde essa semente de cuidar das pessoas ela foi nutrida. Porque meu pai, em especial meu pai que é empresário, né, e herdou o nosso grupo do meu avô, ele sempre fez uma coisa comigo, com meus irmãos. A gente ia visitar as fábricas, a gente tem muita fábrica no Nordeste, de cloro, enfim, de tratamento de água, etc. E como a gente fazia homeschooling, a gente estudava em qualquer lugar. Então, a gente podia viajar com meu pai e aí minha a mãe. experiência é outra, né? Era incrível. Então, meu pai deixava a gente no resort, por exemplo, no Nordeste, e ia visitar as fábricas e tal, e fazer o negócio dele. Mas ele sempre fazia uma coisa, ele levava a gente na zona industrial, onde estava a fábrica, e falava, aqui é onde a gente ganha dinheiro, onde a gente produz. E ele sempre levava a gente na região mais pobre, e não era só passar, ele fazia a gente descer, a gente entrava dentro da casa das pessoas, tomava o cafezinho com a dona Maria X, que a gente via lá, e falava, é aqui onde a gente ajuda. Não faz sentido ser rico se você não contribui com a comunidade. Vai fazer isso? Sempre fez isso. Uau! Sempre fez isso. Aliás, queria deixar um abraço para o meu pai, o senhor Ulisses Sabará, que foi quem, com certeza, não tenho a menor dúvida, lançou essa primeira semente, porque esse fato de ele fazer primeiro a gente passar no lugar onde a gente produz é muito importante, porque não tem como você dar o que você não tem. Então, se você é improdutivo, você não consegue ajudar. Então, você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, você tem que construir patrimônio, você tem que ser alguém produtivo, gerar valor. E aí, quando você vai na região mais pobre, você vai lembrar que você só faz isso, você só ganha dinheiro para você ser um agente de mudança na sociedade. E isso ficou muito enraizado em mim. É uma coisa que aconteceu. E, obviamente, que isso vem de Deus, porque Deus me permitiu que eu nascesse nessa família. E a minha mãe, ela que foi quem coordenava, a gente tinha alguns professores, uns tutores que ajudavam minha mãe nessa jornada de educação da nossa família, né? Eu e meus dois irmãos, o Samuel e o André, eu sou o mais velho. Minha mãe, dentro desse processo, também sempre cuidou dessa parte, tanto que quando terminou nossa fase de homeschooling, a gente foi tomada a decisão em casa da gente ir para a escola, aí eu fui para uma escola tradicional ali no Jardim Europa, chamada Escola Morumbi, embora o nome seja Morumbi, ela ficava ali na rua, inclusive, onde você estava morando até bem pouco tempo, ali, bem no final da rua. Hoje ela virou uma outra escola naquele campus, que vale a pena depois falar sobre ela, que é a Virtus Acton, que é onde eu vou colocar minha filha, inclusive, que é um modelo do Jordan Peterson, todo legal, que é uma espécie de um homeschooling enquadrado dentro do modelo escolar e que forma líderes e não pessoas para, por exemplo, ir para a faculdade. É um negócio incrível, né? E que me identificou muito. A escola, o Danilo, que é quem trouxe a Acton para o Brasil. Mas aí eu fui para a escola tradicional e aí tive muita dificuldade com os professores, principalmente com os professores, porque o meu modo de aprender foi um modo totalmente focado para que eu entendesse a metodologia das coisas e os conteúdos, e não o que você chama de escolarização. Até os 11 anos eu não passei por escolarização, eu passei por educação. Tanto que eu aprendi a tocar todos os instrumentos. Você já me viu tocando na sua casa lá, piano. Eu aprendi a falar várias línguas, eu fui me desenvolvendo a partir da oportunidade que foi me dando e o incentivo que foi me dado por meio de uma educação aberta àquilo que meus talentos forneciam. E junto com isso veio essa questão de eu ter um chamado de fazer a diferença para as pessoas. Aí você ficar 13 anos no rolê que não vai dar em nada. Aí você pega os 13 anos e aprende as 4 línguas, aprende os instrumentos, aprende a empreender, aprende a ser solidário, aprende tudo. O futuro do Brasil é brilhante. Só escuta o que eu estou te falando. Nós vamos mudar essas bases aí, não tem como não. Não faz sentido do jeito que existe. A galera não sabe mexer com dinheiro, mano.
A galera não investe. O que me intriga é que a Europa, 70% das pessoas investem. Estados Unidos, 55%. Brasil, 3%. Aí você fala para mim, não investe porque não tem dinheiro. É claro, não tem dinheiro porque não sabe o que é dinheiro. Só de ter a maior poupança do mundo mostra que o brasileiro não sabe o que é dinheiro. Não tem educação financeira, não sabe. Vai investir o quê se não sabe nem como é que faz o dinheiro? Entendeu ou não? Quando você vê um povo, 38% do Brasil apostando, esse povo já perdeu a noção do perigo. Ou seja, vai apostar no quê? Aposta em você, mano. Acho tão bonita essa... Como é que chama seu pai, Felipe? Ulisses. Senhor Ulisses, eu vou copiar isso aí que você fez com seus filhos. Vou falar as falas de tipo, é aqui que a gente ganha o dinheiro, é aqui que nós vamos despejar o dinheiro, nós temos que ajudar. É isso. Não faz sentido ser rico se não tiver um propósito, não faz sentido você levar uma vida para ser um robô. Você tem que ser alguém que se propõe. A escola de hoje, ela não pode focar na dificuldade dos alunos. Não sei se vocês têm essa dor. Eu já fui várias vezes, quando a escola não era minha, eu ia na escola e as professoras e diretor, todo mundo focava na dificuldade dos meus filhos. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou achar uma escola onde as pessoas vão focar nas habilidades deles, no que eles são bons? Aí eu comprei a escola, aí aquele vício, né, que a escola já vem, um passando para o outro. Então, seu filho está com dificuldade nisso. Não foca nisso, não. Foca no que ele é bom e potencializa que você vai engolir a dificuldade dele. Se você fizer isso, você não vai ficar de jeito. Por exemplo, a criança está triste, vamos focar na tristeza. Não foca na tristeza. O que ele faz, o que ele consegue ativar, que ativa a alegria nele. Ativa a alegria que eu quero ver se a tristeza vai morar aí. Ah, seu filho está com problema de matemática. Ele não está com problema de matemática. Você não explica com simplicidade e ele não está entendendo a lógica. Só para você saber, tá? Eu não conheço ninguém que tem problema com matemática. Eu conheço gente que não entendeu a lógica. A lógica manda na matemática. Se a pessoa não entende a lógica, ela vai odiar a matemática. Estava treinando para o Iron, aí um cara ficava me mostrando assim, o Marcelo Lopes, que é meu treinador, aí ele falou, tem como você nadar para frente, fazendo assim com a mão. Aí eu falei, mano, eu não estou entendendo o que você está fazendo. É só fazer assim com a mão. Aí eu fazia e não saía do lugar. E ele fazia e saía. Eu tenho como você me explicar? Não, não é assim não. É aqui, ó, só esse movimento. Eu falei, mano, eu preciso entender na física. Aí ele me explicou na física, eu fui atrás da lógica. Usei uma lógica, aí ele falou, na física você põe pressão aqui, aí ele mostrou um ângulo, aí eu entendi o ângulo. Aí eu falei, beleza. Eu fazia e ele saía do lugar. Ele fazia e nadava, fazendo esse movimento. Com a mão, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Faz algum sentido, você que está vendo pela primeira vez? Parece que você não vai nadar, né? E nada, mano. Você vai para frente. Não é pé não. Você está fazendo assim, não é pé não. Você não está entendendo. Eu estou fazendo certo. Para as pernas e nada assim, ó. Quando você acha... Alguém já sabe fazer isso? Alguém já fez? Eu pirei. Eu falei, mas eu não estou vendo sentido. Aí ele falava, é só fazer assim. Aí ele fazia e ia. Eu falei, não, me explica na lógica. Como é que é o empuxo? Como é que é a água? Como é que é isso? Ele me explicou e eu falei, agora eu entendi como que é. Você vai lá e você não dá conta de fazer de primeiro. Por que as pessoas não fazem coisas simples? Porque elas não entendem a lógica. Elas não entendem o porquê. E quando a pessoa sabe o porquê, é mais rápido. E aí é o seguinte, depois que seu pai fez isso, você teve essa instrução aí, vou falar invejável, porque você aprendeu coisas e viveu experiências. E outra coisa, como a gente estudava em casa, a gente tinha uma propriedade rural aqui, uma fazenda em São Roque, então eu também praticamente morava lá. A biologia, por exemplo, e a parte mais de natureza, ciências e tal, eu aprendi literalmente com a natureza. Então, por exemplo, fui aprender vaquinha, fui até a vaca, a professora que estava dando aula me falou, isso aqui é um leite da vaca. Vou lembrar, assim, briófitas e pteridófitas, são tipos diferentes de plantas. Eu aprendi dentro de uma floresta, a gente entrou dentro de um bosque e eu aprendi sobre briófitas e pteridófitas. Você pega um aluno dentro de uma lousa, onde o professor copia de um livro e coloca isso na lousa, e você tem que copiar na lousa, que ele nunca viu, não faz sentido. Então, você não fez homeschooling, né? Você fez farm schooling. Uma mistura de farm schooling com homeschooling. E resort schooling, então, que a gente viajava bastante. Mas o que aconteceu? Nisso me trouxe duas coisas. Um senso de responsabilidade social, que não tem a ver com justiça social, eu já posso falar sobre isso. Eu não acredito em justiça social, acredito em justiça, porque Deus é justo. Agora, a responsabilidade social ela tem a ver com você cuidar de quem está ao seu entorno, seja emocional, seja questão financeira, enfim.
Mas uma outra coisa que me trouxe, e eu acho que e trouxe um benefício muito legal, e que eu acho que também tem muito a ver com o que eu faço hoje, é a questão ambiental. Eu aprendi a observar a natureza nesse período, porque eu estudava em casa, em farm schooling, etc., que você falou. Eu percebi que na natureza não existe resíduo, nada é descartado, tudo tem um propósito. O bichinho, inclusive, que morre na boca do outro, ele é quase que um sacrifício para o círculo alimentar, para que a coisa continue. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, por isso que eu sou contra não comer carne, porque, na verdade, aquele animal ele foi formado para alimentar a cadeia e o outro, e a coisa vai assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho uma pessoa que está na rua, eu vejo aquilo um descarte, não só social, um descarte socioambiental.